Entramos. Estamos ao vivo, senhoras e senhores, no nosso segmento Debates Possíveis com Ayrton Batista. Mudamos o nosso horário hoje. A partir dessa semana passamos a entrar às 20 horas da terça-feira. Enfim, recebendo hoje com muito orgulho nosso querido Coronel Ernesto, um especialista em gestão pública, especialista em segurança pública, um homem que tem uma conduta irretocável diante da dialética da vida pública atibaense e que está propondo o seu nome como pré-candidato a prefeito pelo Partido Democrático Trabalhista. Também junto conosco, nosso grande Ayrton Batista, nosso meia-direita, aquele que mata no peito, dribla o zagueiro, dribla o goleiro, mas chuta como Ayrton Batista mesmo. E eu aqui fazendo o papel de receber esses dois grandes amigos aqui. Coronel, queria começar com o senhor. Por favor, o senhor, boa noite para a gente, por favor. Boa noite, Dadá. Boa noite, Ayrton. Prazer estar de novo com vocês. Iniciando essa trajetória, né? Essa empreitada de poder levar para as pessoas qual é o nosso pensamento, o que nós entendemos por administração pública eficiente, honesta, né? Por gestão pública competente, transparente. Então, muito feliz de estar com vocês. Convidei muitos amigos, criei uma lista de transmissão, convidei muitos amigos para participarem, assistirem, né? Então, quero agradecer a todos que vierem a assistir, peço que compartilhem, que nos ajudem nessa proposta, né, de levar à frente essa mensagem, levar à frente essa nossa intenção de ter uma Atibaia melhor. Se lá na frente conseguirmos êxito numa eleição, que a gente possa fazer uma cidade melhor para todos que aqui vivem, criam seus filhos, trabalham, estudam, né, e têm residência. Obrigado. Obrigado, Coronel. Vou chamar o Ayrton para o debate. Meu querido, meu meia-direita, seu boa noite, por favor. E, assim, vamos debater? Vamos construir? Você me dá 2 minutos antes, e o coronel também, para fazer uma tarefa que eu acho que é questão de necessidade e questão de que a cidade conheça melhor o coronel, porque Modesta, ele é muito modesto, ele não vai falar determinadas coisas, mas eu preciso falar o seguinte, a todo mundo que está nos ouvindo, que o coronel Ernesto nasceu lá em Sorocaba, e veio o menino para São Paulo, junto com o pai, porque o pai veio em busca de trabalho na construção civil. Sempre foi uma família modesta, né? Ele sempre estudou nas escolas públicas, concluiu o ensino fundamental com louvor. No seu esforço, ele foi trabalhar para ajudar a família. Aos 16 anos, teve o seu primeiro registro na carteira de trabalho. Não parou de estudar. E olha só, com apostilas usadas e cedida por um amigo, ele prestou concurso público para a Academia de Polícia Militar, hoje conhecida como Academia de Barro Branco. Para surpresa de todos, ele foi aprovado na primeira tentativa. Só lembrando que naquela época que ele prestou esse concurso, esse vestibular, né, era mais concorrida a Academia do Barro Branco do que uma faculdade de medicina, por exemplo, como da USP. Ele se formou oficial em 1982, mas ele não parou aí, ele continuou estudando. Em paralelo ao trabalho na Polícia Militar, ele continuou e foi cursar Ciências Jurídicas e Sociais na Unimesp. Bacharelou-se em Direito. Trabalhou na Polícia Militar por 35 anos, sempre em áreas da natureza de operações especiais. O COI, ele foi precursor do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT,
e do Copom, o Centro de Operações da Polícia Militar e unidades de policiamento da área de trânsito. Ele foi condecorado com as maiores honrarias da Polícia Militar do Estado de São Paulo e de outras entidades nacionais. Mas não parou aí, não. O coronel continuou estudando e foi fazer pós-graduação em segurança e administração pública no Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Casou-se, é pai, é avô, né? É um empresário da cidade, é o dono do Bar Ernesto, né? Ele foi candidato a deputado estadual nas eleições de 2010 e foi o mais votado entre os pares, ou seja, entre o pessoal da Polícia Militar, ele foi o mais votado, ou seja, ele tem, por parte de sua corporação, um apreço e tem um reconhecimento por parte de todo mundo, né? E já há muito tempo ele é presidente do PDT na nossa cidade. O PDT é um partido que está na nossa cidade, tem endereço, diretório próprio, e nesta próxima eleição vai vir com a chapa completa, que será anunciada após a nossa convenção, e dentro dos momentos que são permitidos pela lei, né? Hoje todos nós somos pré alguma coisa. Então, o coronel é o nosso pré-candidato a prefeito da cidade, eu sou pré-candidato junto com outros amigos à vereança da cidade, temos vários vereadores, pré-vereadores que gostariam de ser vereadores na cidade de altíssimo nível, professores, pedagogos, temos, olha, a nossa chapa é uma chapa diferente do que vem acontecendo na cidade. Então, para quem não sabia sobre isso, Coronel, saiba que além dele empresário, ele também fez tudo isso e eu tenho certeza que ele se furtaria a falar sobre tantos cursos, tantas medalhas que ele recebeu, né? E pela dedicação que ele tem, o acompanhamento, independente de qualquer coisa, do auxílio às pessoas da cidade, em campanhas, né? Em ajudas pessoais mesmo, ou mesmo dentro da linha do direito, na orientação a algumas outras pessoas que nos procuram lá, né? Então, o interesse do coronel e do PDT sempre foi as pessoas, e defender os interesses das pessoas que moram aqui, estudam aqui, né, trabalham e vivem nessa cidade. Visto que a razão da existência da cidade são as pessoas. Então, eu queria fazer essa apresentação a todos, com muito orgulho. Sou parceiro nessa empreitada, que a gente vai, cada dia, angariando mais pessoas, e as pessoas nos conhecem melhor, e nós vamos realmente fazer um trabalho muito bem feito para que a cidade tenha representantes no futuro com ética e transparência, sabe? É isso. Legal, Ayrton, obrigado, cara. Coronel, é o seguinte, vamos explanar o nosso tema de hoje, que é políticas de propostas para a nossa querida cidade de Atibaia. Nós, apesarmos de viver no município, nós vivemos no município, vivemos no país, no estado e tal, mas a primeira fronte é o município, é o bairro, é a nossa rua, que é onde a gente pode exercer um pouco da dialética da vida pública. E, coronel, a gente queria explorar do senhor, saber do senhor, dos seus conhecimentos, a respeito das inerências do município, das inerências de orçamento, e qual que é o braço do município, qual que é a nossa proposição do braço do município. A fazer traçar um paralelo aqui com o que está acontecendo no cenário nacional. Quando a gente vem a público para se propor a fazer gestão pública competente, a fazer gestão pública séria, né? Então as pessoas ficam pensando, mas o que é isso?
Longe de mim pretender ser engenheiro de obra feita, né? As pessoas que convivem mais proximamente, as pessoas do Partido Democrático Trabalhista, nas nossas reuniões, eles sabem disso desde o início, lá no final de fevereiro, início de março, a nossa preocupação com essa pandemia. E eu queria usar o exemplo da atuação do governo federal nessa pandemia para fazer um paralelo do que é gestão competente e do que é gestão incompetente. Então, vou tratar aqui de dados públicos, né? Depois passamos as fontes aí, que nada são além do governo federal, estadual, municipal, IBGE, fontes oficiais, né? Para traçar um paralelo. Assim, o que eu entendo que seria uma gestão competente, por exemplo, do governo federal, com respeito a proteger a nossa sociedade brasileira, a proteger a nossa economia nacional, no momento que tivemos notícia dessa pandemia. Assim, começou a propagação dentro do território brasileiro e, muito rapidamente, se deliberou, né, um socorro bilionário ao setor financeiro, aos bancos. Então, vamos usar esse exemplo. Muito rapidamente, em menos de 72 horas do que foi decidido lá, foi destinado 1 trilhão, vou olhar aqui o número para não errar, 1 trilhão 216 bilhões aos bancos, ao sistema financeiro, para que pudessem ser socorridos, em tese, né? Pequenas empresas, para dar até fluidez no sistema financeiro, etc, etc, etc. Bom, o fato é que hoje, e a gente sabe isso de cadeira por conta de estar nessa situação, né? As pequenas empresas estão sem acesso a esse recurso, né? E a burocracia que se criou em torno disso é uma coisa absurda. Não vamos nem falar de auxílio emergencial, que é uma outra coisa. Vamos falar só desse recurso. Como poderia ter sido usado esse recurso de uma forma a resolver o problema? Fica uma proposta aqui, que a gente entende ser uma gestão competente. Por exemplo, para vocês terem ideia, vou falar em números aproximados, por conta de que os dados não são de hoje, né? São de um ano atrás, então, às vezes 2 meses atrás, então, vamos falar em números aproximados. A população do Brasil monta aí 210 milhões de pessoas. 210 milhões de pessoas. Vamos pensar em pessoas economicamente ativas e economicamente inativas. Vamos começar lá pelas crianças. Nós temos uma população de 35 milhões de crianças até 12 anos, que é uma faixa da sociedade que é economicamente inativa. Ela é dependente da família, ou, no caso de não ter suporte familiar, dependente de alguma instituição ou do próprio Estado. Então, 35 milhões de pessoas nessa condição. Nós temos 35 milhões, também aproximadamente, de aposentados e pensionistas. Esses aposentados e pensionistas, eles já têm uma fonte de renda, né? É só o governo manter o pagamento que eles têm uma fonte de renda. Nós temos lá funcionários públicos ativos. Temos 12 milhões de funcionários públicos ativos no Brasil, na esfera federal, estadual e municipal. Todos os municípios, os estados e na União, são 12 milhões de funcionários públicos. Nós temos uma população de classe A e classe B que tem reserva financeira. Nós temos lá os milionários, né? Aí são poucos no Brasil, não são muitos, né? Mas tem aqueles milionários. Depois temos os ricos, né? São aquelas pessoas que têm efetivamente independência financeira. E não se confunda com rico, aquele que mora num condomínio bacana, que paga lá seus R$1.500, R$2.000 de taxa condominial, que tem um Jeep Renegade que comprou para o filho financiado em 36 meses, né? Que é diretor ou gerente de uma grande empresa. Esse não é rico, não. Rico é quem tem patrimônio efetivo, quem tem recurso financeiro efetivo, quem tem dinheiro, né? Tem muita gente da classe média, alta, que se julga rico, né? E que
pela própria pandemia, se perdeu o emprego, em 6 meses acaba o sonho. Porque não consegue sustentar o condomínio, tem que tirar o filho da escola particular, não consegue pagar plano de saúde, e por aí vai. Então, vamos fazer essa diferenciação. Pessoas que são efetivamente independentes de qualquer auxílio, não precisam de qualquer auxílio, no país de 210 milhões, montam 10 milhões só. Os outros, num momento ou outro, vão depender do auxílio governamental. Nós temos uma população de classe C e D, essa que tem que permanecer economicamente ativa. Então, imagine que numa situação de lockdown, que é o que eu faria se eu tivesse autoridade para isso no país, no primeiro momento, eu fecharia aeroporto, eu fecharia a entrada de estrangeiro, tá certo? A menos que se sujeitasse a ficar de quarentena antes de trazer o vírus para a nossa população. E, para manter um lockdown dessa natureza, precisaria ter aqueles economicamente ativos, aqueles que continuam trabalhando. O pessoal do agronegócio, que precisa produzir, né? O pessoal que faz a estocagem, a distribuição, o transporte. Aí, você chegando nos grandes centros, você tem toda essa rede de suporte, né? Você tem o pessoal da área de saúde, você tem o pessoal da área de logística, você tem os supermercados, você tem farmácia, você tem uma série de coisas. Isso tudo monta, aproximadamente, 18 milhões de pessoas. Então, você somando esses números que eu te falei agora, não sei se alguém anotou, mas dá 110 milhões. O que nos deixa um saldo de 100 milhões de brasileiros, que, em tese, precisariam de ajuda governamental. Então, fazendo uma conta, né, de português com lápis atrás da orelha, se o governo desse uma ajuda de R$1.000 per capita, R$1.000 para cada um desses 100 milhões de brasileiros, nós teríamos 100 bilhões gastos em um mês, 200 em 2 meses, vamos imaginar um esforço de 3 meses, 300 bilhões seriam gastos. Voltemos ao início. Estamos falando de 1.216 bilhões que foram destinados ao sistema financeiro. Então, teríamos gasto 300 bilhões por 90 dias, uma fatia pequena disso aí, não daria 25%, perto da ordem de 20%. Socorro para as empresas. Nós temos no Brasil 6.400.000 mês pequenas e médias empresas. Se fosse destinado uma ajuda mensal, na média, só para pagar o aluguel, para pagar a água, para manter a coisa funcionando, esqueça do funcionário, ninguém está falando de folha de pagamento. Esqueça disso. De R$20.000, isso montaria 128 bilhões no primeiro mês, 256 no segundo mês, 384 no terceiro mês. Para você manter o país 90 dias, só com o serviço essencial funcionando, o país fechado para o vírus, né? A gente gastaria menos da metade do 1.216 bilhões que foram destinados aos bancos. Eu aproveitaria, se eu tivesse o poder de gestão, eu aproveitaria para fazer um grande censo do Brasil nesse momento. Por quê? Porque muitas pessoas não sabem, mas nós temos muitos brasileiros que são invisíveis para o governo. Vocês não têm ideia de quantos brasileiros são invisíveis para o governo. Então, só para vocês terem uma ideia, que mão de obra eu usaria para isso? Pessoal do IBGE? Não. Nós temos uma estrutura gigantesca no Brasil que poderia ser usado num momento desse. Então, militares. Você tem 350.000 militares no Brasil ativos. Policiais federais e rodoviários federais. Você tem 20.000 policiais federais e rodoviários federais. Policiais militares, as polícias militares de todos os estados do Brasil, do Distrito Federal, são 500.000 policiais no Brasil. Policiais civis de todos os estados, são 400.000 policiais. Guardas municipais, de todos os municípios do Brasil que tem guarda, montam 200.000 guardas municipais. E assistentes sociais, também de todos os municípios, aí, montam 140.000 assistentes sociais. Dados a grosso modo. Isso monta
1.600.000 funcionários, servidores. Se você pegar e afastar 35%, 38% disso aí, por conta de ser administrativo, por conta de estar de férias, ou estar doente, ou ter qualquer outro problema, ainda te sobra 1 milhão de funcionários ativos, efetivos, que você poderia usar para fazer esse recenseamento. Isso daria o quê desses 100 milhões de brasileiros que estão nessa situação de necessidade de ajuda do governo? Daria 100 brasileiros para cada funcionário fazer o recenseamento. Como eu faria isso? Um formulário simples do governo federal, tá certo? Com no máximo 50 campos de preenchimento, nome, data e local de nascimento, filiação, né? Todas as características da pessoa, para a gente fazer um recadastramento no Brasil inteiro, de todos os lugares. Todos os municípios, por menor que seja o município, ele tem uma estrutura de funcionalismo público. Então, você imagina, você pegar um funcionário público, de qualquer um desses aí, e determinar para ele, você tem que cobrir esse quarteirão aqui, são 4, 5, 10 ruas, para atingir 100 pessoas. Ele não tem que ir em 100 residências, porque na residência moram 3, 4, 5 pessoas. Eu pergunto, com um aplicativo produzido no governo federal, desses aplicativos de celular, que baixa lá um formulário simples, isso para quem cuida da informática, um técnico de informática produz isso em meia hora. Um formulário simples para alimentar um banco de dados, tá certo? Nós faremos um recadastramento no Brasil, passaremos o Brasil a limpo, para saber como estão as pessoas do nosso país, como está a população do nosso país. Por quê? Quanto tempo demoraria para cadastrar 100 pessoas? 2 dias, 3 dias? Vamos ser pessimistas, 1 semana? Vamos ser mais pessimista ainda? 15 dias? 1 mês? Em 1 mês nós teríamos o Brasil inteiro, as pessoas do Brasil passado a limpo, um cadastro limpo, unificado. Essa mesma pessoa que cadastrou receberia uma segunda incumbência. O governo federal lá, obviamente, nesse mês que passamos cadastrando, ele geraria, isso não é ideia minha, não, isso foi proposta do Ciro Gomes, né? O governo federal geraria, para cada cidadão desse que está sendo requalificado aí, um cartão com o CPF. O nosso identificador no Brasil seria o CPF. Não existe um CPF igual ao outro, nem pode existir. Como é nos Estados Unidos, no Seguro Social. A mesma coisa se faria no Brasil aqui. Um cartão com CPF. E esse cartão também seria um cartão magnético. Todas as pessoas do Brasil teriam esse cartão do CPF com cartão magnético. Para aquelas que fosse identificado que era necessário o auxílio, o governo federal faria o crédito no cartão. Não precisa passar dinheiro para a instituição financeira. Faria o crédito no cartão. O dinheiro não vai para o banco, o dinheiro vai para o crédito no cartão. O recurso fica, por exemplo, no Banco do Brasil ou no Banco Central, e cada agente financeiro que a pessoa passar o cartão, ele é reembolsado imediatamente. Então, assim, a pessoa vai com o cartão numa casa lotérica, e consegue sacar o benefício dela. Como é com o Bolsa Família? Não é assim com o Bolsa Família? Eu não estou inventando a roda. Eu aproveitaria a tristeza dessa pandemia para começar a passar o Brasil a limpo. Então, vocês têm ideia de que isso é possível? Eu estou dando a fórmula para vocês aqui de que isso é possível. É pegar cada servidor, cada guarda municipal, cada policial militar, entendeu? E dar uma missão para ele. Cada militar dá uma missão. Enquanto os outros todos estão trabalhando no combate, na área de saúde pública, etc., nós teremos um outro contingente trabalhando de acertar a nossa carga, acertar o nosso estoque. Vamos ver como é que é a sociedade brasileira, qual é a cara da sociedade brasileira de verdade. Porque nós temos milhões de excluídos. Não sei se nós temos milhões de excluídos que são invisíveis tanto para a sociedade como para o governo. Era hora de passar o Brasil a limpo. Então, eu falo isso porque eu vislumbro que poderia ser feito. Com gestão, competência, poderia ser feito. Tá certo? E, a partir daí, eu faria, obviamente, guardadas as devidas proporções, eu faria
uma transmutação para a nossa administração municipal. Que aí falamos, daqui a pouco, se tiver alguma consideração a respeito disso tudo que eu falei, até agora, de uma ideia do que poderia ser feito com um governo federal sério, com uma gestão competente, usando do recurso que já existe, que são esse 1.600.000 funcionários públicos, tá certo? Para ajudar a passar o Brasil a limpo. Maravilha, coronel, é verdade, mas infelizmente nós temos no momento hoje, na gestão pública federal, um governo que gera o aparato estatal sem a menor vontade ou possibilidade de conhecer as agruras, as diferenças que existem no país. As agruras regionais, de cidade para cidade, de bairro para bairro, de rua para rua, enfim. E eu queria que o Ayrton desse uma pincelada nesse sentido, de trazer essas questões dos dilemas nacionais, de como a gente resolve essa equação, dos dilemas nacionais, transformar os dilemas governamentais e trazer para a questão municipal. Pode ir lá, Ayrton, por favor? Coronel, também pode mandar ver. É só uma ressalva. É dizer que isso tem que ser política pública de Estado, não de governo. Pegando o seu caso. Se o governo que está hoje não cumpre nada disso, não tem interesse por isso, nós não podemos ficar à mercê, a sociedade brasileira, o povo brasileiro, não pode ficar à mercê do político de plantão que está no governo hoje. Então, nós precisamos ter isso como política de Estado. É só assim que uma nação sobrevive. É só assim que um país se fortalece. É só assim que se atinge o conceito de pátria. Com instituições fortes, com políticas de Estado duradouras para várias gerações, sendo aprimoradas cada vez mais por conta da evolução da tecnologia, da evolução da própria sociedade, do próprio povo. Então, assim, nós não podemos ficar submissos ao político que está no governo hoje, de plantão. É isso que eu queria dizer. Isso tem que ser política de Estado. Até porque ele vai durar 4 anos, né, coronel? O governante, ele é simplesmente eleito em caráter democrático por um período transitório. Sim. É muito claro. Ayrton, traz essa questão para o município, essa lógica para o município. Como a gente equaliza toda essa questão federal, todo esse dilema brasileiro, enfim, como a gente traz para o município, que é onde a gente vive. Vivemos na cidade. A gente tem conversado em várias lives com os números da pandemia e meu apavoramento sobre a inércia e a entrega da cidade à pressão de alguns setores econômicos que se iludiram de que deveriam continuar trabalhando, quando, na verdade, se tivéssemos fechado a cidade na época que o prefeito falou que ia fechar, nós poderíamos hoje estar com tudo aberto e continuarmos fechados. Nós temos, dentro de algumas pessoas aí que falam que temos o direito de ir e vir, e temos o seu tempo. Só que acontece o seguinte, o direito de ir e vir, todo mundo realmente tem. Mas as pessoas não têm o direito de matar os outros. Isso está acima, a vida está acima do direito de ir e vir. Suponhamos que tivéssemos, em vez de fechar todos os aeroportos, como deveríamos fazer, como fez, por exemplo, a Argentina, como fez a Colômbia, o Peru, como fez a própria Venezuela, ter fechado fronteiras, ficado quieto, como fez a Finlândia, né, que é um sucesso, o Japão, como fez a China, ou seja, todo mundo que se deu bem fechou o seu país, fechou a sua cidade. Muito bem. Quem não se deu bem? Um cara lá da Ucrânia que disse que a vodka, tomar vodka é bom, vai curar o Covid, ou seja, um demente. Um cara americano que é um egolatra, que está beirando os 150 mil mortos por causa da subnotificação, ou seja, ele conseguiu perder mais americanos do que uma bomba atômica
matou no Japão. E o país dele está com esse pandemônio que a gente está vendo lá no momento, né? O que eu teria feito? Suponhamos que eu fosse o prefeito e teimoso do jeito que eu sou. Eu teria pego o meu capitão, comandante da companhia militar, os EGI, os meus vereadores, sentaria para conversar e fecharia a cidade, sim. Por que eu fecharia a cidade? Porque a cidade é minha. Eu moro aqui. Eu tenho uma tarefa como prefeito, socialmente, cuidar dessas pessoas. Eu tenho que me precaver. Nós estamos entre cidades importantes que estão extremamente contaminadas, que é o caso de Campinas de um lado, São José dos Campos do outro, São Paulo do outro. Já comentamos sobre isso. Fecharia a cidade. Paulatinamente abriria a cidade com testes. Teste de febre, como é que você está, para onde você vai, olha para onde você vem. Nós estaríamos com todo o nosso comércio aberto, faturando, né? Não teríamos problema nenhum e não estaríamos num crescente que nós estamos de contaminação. Nós, em uma semana para 2, passamos de 23 para quase 110 casos aqui. Amanhã eu vou ter mais notícias com mais efetividade sobre isso, prometo passar para vocês. Que eu acho que os números ainda estão baixos, né? Mas bastaria nós fecharmos a cidade. Para vocês terem uma ideia, eu tenho alguns números aqui da fonte do G1, que nós temos oficialmente, hoje, 31.199 mortes. De ontem para hoje tivemos 1.262 óbitos em 24 horas, um recorde absoluto. Se continuarmos assim, em um mês teremos mais 30 mil, mais 40 mil, né? Foram incluídos nesse número 28.936 casos por causa do domingo e 367 mortes por causa também do domingo. Só que existem, que não estão contabilizados aqui ainda, 4.312 suspeitas desses casos. Nós já ultrapassamos, estamos ao lado da Itália e do Reino Unido, e somos um dos 3 países mais contaminados e com a curva em ascendência. Ou seja, nossa curva não está como a curva da Itália, não está como a curva do Reino Unido, elas já estão descendentes, a nossa curva está subindo. Ou seja, se vender um carro que eu posso comprar na Web Motors, pela internet, que pode ser levado na minha casa para eu ver e fazer um test drive, eu e mais um vendedor com máscara, tudo bonitinho. Se precisar sofrer a pressão de uma concessionária para abrir, essa concessionária é extremamente incompetente em termos de venda. Já começa por aí, né? Ela é muito ruim de venda. Então, não precisaria estar aberta, né? A gente não pode abrir determinados segmentos na cidade que tem contatos quase que íntimos, como um barbeiro, como uma manicure. E deixar fechado, por exemplo, um psicólogo, que ele poderia estar atendendo o seu paciente com 2 metros de distância, um advogado, um médico, um obstetra, com todos os cuidados possíveis que ele ia tomar, porque os nenês, não sei se o prefeito sabe, independente do dia e da pandemia, os nenês continuam nascendo. Nós teremos mais 2 milhões de bebês esse ano no Brasil, né? Então, a gente tem que cuidar da escola do futuro, fazer o que o coronel falou, ter políticas de Estado, ou seja, coisas que vão ficar permanentemente independente de quem esteja comandando a gestão de uma prefeitura, ou de um Estado, ou da própria nação, não é? Nós estamos com números absurdos, bastaria ter fechado a cidade para não ter fechado o comércio. Foi uma opção horrível e continuamos com a cidade aberta, né? À vontade aí. Hoje passei
desculpa eu falar só mais um minuto. Hoje eu passei para fazer compras, nós combinamos, eu e minha mulher, que só sai um. Aí já chega, toma banho, joga a roupa lá para lavar, aquela coisa toda, lava toda a compra. Só saí eu. Eu fui no Atacadão, eu não entrei. O estacionamento estava repleto, lotado. Uma terça-feira, hein? Saí, fui em outro supermercado, não estou fazendo propaganda, fui no Roldão, estava um pouco melhor, entrei lá. Como é que pode? É um absurdo. Esse contato é um absurdo, né? É isso. Bastaria ter fechado a cidade, bastaria ter fechado o país. Tá certo, Ayrton, obrigado. Ayrton, diante da sua explanação, eu queria também fazer uma pergunta para o coronel. Vou emendar duas perguntas para o coronel. Coronel, é o seguinte, o Ayrton constatou, como o senhor constatou também, uma certa insanidade do poder federal. Uma certa urgência do poder federal, que nem cabe aqui a gente fazer uma discussão em torno dessas necessidades ou dessas pressões políticas que rolam em torno, enfim, de todas as unidades do nosso poder, porque eu acho que daria uma outra live. Enfim, diante dessa insanidade do poder federal, coronel, como o Ayrton citou a questão da Ucrânia, enfim, que são os pontos distoantes nesse momento que estão negando a ciência, estão negando a lógica em certo momento, enfim. Como o município pode agir diante disso? Como o município pode se blindar, enfim, para galgar a sua sobrevivência econômica, a sua sobrevivência como uma unidade de convivência social, de convivência econômica, enfim. É a primeira unidade que é o município. Como o município pode se galgar com relação a isso e pensar diferente, entender o mundo de uma maneira diferente, não ser refém, né, da unidade federal. E diante disso, também no nosso contexto atibaense, como o senhor entende a nossa vocação econômica? Se a gente consegue manter a nossa vocação econômica nesse sentido, nesse contexto de pandemia, e o que devemos fazer nesse sentido? Coronel, por favor. Aberto meu microfone. Opa, perdão, pode falar, coronel, desculpa. Abriu. Então, Dada, essa oportunidade de fazer um lockdown com eficiência, né? Fazer um lockdown que fosse suportável para a sociedade, que fosse suportável para a economia, né? Esse ponto, eu acho que já passou. Acho que perdemos o trem da história, né? Essa negação à ciência, essa negação às evidências científicas, né? Que desde o começo de março, lá nós estamos vivenciando dia a dia, acho que fizeram o país, o Brasil, perder o trem da história numa providência de lockdown imediato, de resolver o problema em 3 semanas, em 4 semanas, em 6 semanas no máximo, estaria resolvida a questão, né? Nós perdemos essa oportunidade, passou, perdemos o ponto. Então, daqui para frente, eu entendo que temos que obedecer, seguir fielmente, né, as orientações das autoridades sanitárias, tá certo? E torcer, né? Não tem outra coisa que nós possamos fazer, torcer para que surja um remédio ou vacina em tempo recorde, né? Para que a gente possa minimizar essa propagação. Por óbvio, com o passar do tempo, as pessoas estão se conscientizando. Hoje a gente tem visto mais pessoas tomando cuidados pessoais, usando máscara, se higienizando de forma mais correta, né? Então, isso também está acontecendo, também é um fator que está acontecendo. Mas, assim, para a cidade, nesse momento, nós temos um problema muito sério aqui na cidade, que é a população flutuante.
Muitas pessoas têm propriedades aqui na cidade, casas de veraneio, vêm passar final de semana, né? Então, bom seria que essas pessoas também tivessem consciência de que, principalmente vindo de São Paulo, que é o epicentro da doença no país, né? Se pudesse se preservar, não vir para cá, a gente agradeceria. Não é por nada, não, mas é que a pessoa assintomática, como está claramente exemplificado aí, a pessoa assintomática pode ser uma transmissora do vírus. Então, talvez, se as pessoas tivessem um pouco mais de cuidado com isso, evitassem o trânsito desnecessário, ajudaria muito. Mas voltar para um lockdown nesse momento, eu acho que já perdemos o trem da história. Vamos ter que conviver, vamos ter que com as medidas paliativas para ir superando a crise. E o importante seria se pudesse testar, viu? Porque só a testagem é que daria um dimensionamento real da nossa situação. E, absolutamente contraditório com a crise pandêmica, né? São as vocações da cidade, no meu modo de ver. A cidade tem vocação turística. A cidade de Atibaia tem uma vocação turística, de turismo ambiental, tá certo? E cultural e gastronômico, que eu entendo que ainda está muito longe de ser explorado. Tem uma vocação de turismo ambiental, gastronômico, tá certo? E artístico. A cidade é uma cidade repleta de artistas. Tem artistas internacionais aqui na cidade que nos orgulham muito, né? Então, deveríamos explorar isso, né? Mas isso só quando a pandemia passar. Outra coisa, outra vocação, pela posição geográfica da cidade, né, é a parte de logística, né? Daqui de Atibaia, nós vamos para qualquer lugar do país. Atibaia está na Fernão Dias e na Dom Pedro, que são ligações, o Rodoanel ficando pronto ali em Mariporã daqui a pouco, né? Estamos em ligação com o país inteiro. Então, tem uma vocação de logística que poderia ser explorada. Assim que essa pandemia passar também, é uma questão a ser levada muito seriamente, explorar a vocação logística da cidade de Atibaia. E a terceira vocação que eu vejo para a cidade é a indústria não poluente. Nós temos a possibilidade de trazer para a cidade, com os incentivos corretos, né, e possíveis, indústrias não poluentes. A indústria, por exemplo, da tecnologia da informação, né, poderia vir para a cidade. É uma indústria não poluente, geraria emprego, qualificaria melhor a nossa cidade. Então, eu acho que essas três vocações têm que ser muito bem exploradas pela cidade no momento certo, né, em que a pandemia nos dá a oportunidade de fazer isso. Obrigado, coronel. Ayrton, diante dessa questão também, cara, o que você acha em relação à vocação econômica da cidade e o que podemos fazer para manter, nesse momento de pandemia, nesse momento de fechamento, manter a nossa cidade ativa? Queria que você desse uma pincelada, por favor. Olha, Dada, desculpa a minha objetividade. Eu, como ser humano, eu penso não manter a cidade produtiva. Eu pensaria em manter as pessoas vivas. Porque eu acho que o mais importante são as pessoas estarem vivas, elas estarem saudáveis e com determinadas situações onde você pode organizar o mercado com mais calma, porque há menos contágio e menos visitas de fora, a cidade continuaria, de certa forma, funcionando muito bem, não é? Economicamente, é uma coisa interessante de se falar. Para se ter um projeto econômico para a cidade dentro de uma pandemia, precisaria fazer o que está sendo feito, ou seja, negar a pandemia, que é o que a prefeitura está fazendo, se negando a entender que está colocando, cada dia que passa, um número de 10, 12, 15 pessoas por dia dentro de um hospital, ou com dúvida, ou tendo que se tratar em casa. Pessoas doentes e mortas não consomem
Eu acho que deveria ter sido feito e deveríamos ainda pensar em fazer e ter um cuidado, porque nós estamos na curva ascendente da doença e não adianta negar que não estamos, não adianta fazer de conta que está tudo bem, porque está tudo bem para quem mora nas grandes chácaras, né? Para quem mora nos grandes condomínios da cidade, mas não está tudo bem na casa aqui Imperial, onde eu fui levar a doação ontem, onde num terreno de 5 por 10 tem 4 casinhas, né, com 8 pessoas em cada casa, criança, não está bem. Né? Não está bem no Caetetuba, não está bem lá no bairro do Portão, em alguns lugares, no Maracatu. Não está bem. E essas pessoas estão ignoradas. São seres humanos. Por conta de um comércio que já é localizado praticamente numa rota só geográfica. E a cidade tem outras rotas, que é a rota de quem mora aqui. A cidade tem outras rotas, inclusive culturais, que nós precisamos rever. A cidade tem escola para funcionar, a cidade tem UPAs para funcionar, a AME para funcionar, hospitais para funcionar, delegacia. Ou seja, estão praticamente fora, vamos dizer assim, do lugar encantado da cidade onde os turistas vêm. Agora, o turista consciente mesmo, aquele cara que sai de São Paulo e tem sua chácara aqui, ou ele já vem com a compra. Eu conheço vizinhos que vêm, ficam 4, 5 dias aqui, 4, 5 dias lá. Eles vêm com as compras de São Paulo e ficam trancados na chácara. Muitos deles fugiram de São Paulo e estão há mais de 60 dias morando aqui. Ou seja, para também se protegerem. Então, conhecer melhor a cidade, nas suas entradas, ter sido feita uma estatística sobre quem é quem que está chegando, seria uma coisa extremamente simples. Extremamente simples. Viraríamos até notícia, como virou Joanópolis. Agora, veja que coisa engraçada. Joanópolis, por conta da segurança que ela fez e fechou a cidade, com pessoas civis, ficou famosa no Brasil inteiro. Vai trazer turista no futuro, Joanópolis, para lá. Vai ter gente querendo morar lá, não é? Uma das coisas que a gente tem de mais famoso aqui é o ar, o terceiro, o segundo melhor ar do Brasil, e outra. Não adianta ter um ar puro com um monte de cadáver, um monte de gente com medo. A cidade é uma cidade de velhos. Nós temos um percentual de pessoas acima de 50, 60 anos muito grande, que é o meu caso. Eu saí de São Paulo para ter paz aqui. Eu não nasci aqui. Muito mais que isso, eu vou morrer aqui. Essa era a minha ideia, e deve ser a ideia de tantas outras pessoas que mudaram para cá. Nós precisamos ser respeitados. Nós não precisamos de engodo, de pressões comerciais, de um prefeito que não vai ser mais eleito agora, então ele aperta aquele botãozinho famoso, deixa aí, vamos deixar correr. Inaugura pedra, por conta de vai saber quando que vai sair um hospital. Ou seja, são coisas, sabe, ridículas. Faz propaganda eleitoral fora da hora, dentro da ilegalidade do TSE. Ou seja, estamos caindo numa nova armadilha o tempo todo. Não, a gente tá vivendo a legitimação do absurdo. O absurdo virou um novo normal. É o que, tanto nos âmbitos que eu falei, federal, municipal, governamental, europeu, africano, enfim, a gente está vivendo uma luta diária contra a insanidade, assim, lutando, estamos todos lutando pelo óbvio. E tem alguns amigos aqui lutando com a gente pelo óbvio. Eu queria dar uma boa noite para essa galera. Esqueci, gente,
de falar com essa turma toda aqui. Denizar Sandoval, grande abraço, meu parceiro jornalista, craque, que vai estar vindo aqui também, viu, Ayrton? Também já está na fila aqui para os debates possíveis. Nós vamos falar de teoria da informação, vamos falar do papel na imprensa nesse momento, e vamos trazer o Denizar, que é filho do grande Denizar Sandoval, pai, que é um dos maiores intelectuais que Atibaia teve, sobrinho do seu Euclides Sandoval, que um craque, historiador, pesquisador. Assim, ter o Denizar com a gente é um prazer absurdo, cara. Grande Antenor Figueira, Daniel Fernandes, Vladimir Silveira, também parceiro nosso aqui, o Vladimir, que é filho da Kátia Silveira, cineasta. Ele é filho do Pepa, o Vladimir Silveira é filho do Pepa, do Pedro Paulo Silveira, grande economista, né, e está aqui com a gente. Margarida Maria Souza, Fábio Mariano, Flávia Castro, Rodrigo Antequera, Ricardo Mariano, craque, Atibaia tem voz, Ricardo Mariano, Atibaia tem voz, grande sambista, o Jorgão Andreata Gomes, parceirão, Renatão Santiago, olha aqui, ó, Nestor Públio, José Roberto Rodrigues Esteves, Edneia Prado Costa, Cláudio Ferrúcio, Carlos Santos, Mari Patrocínio Ananias, grande Marcelão Moreno, que fizemos uma live semana passada, parceirão. Enfim, essa turma toda com a gente aqui. Ângela Sanches, é um prazer estar com essa turma aqui, gente. Assim, estamos crescendo cada semana, essa audiência cada vez melhor. Enfim, é muito legal. Bom, voltamos aqui para a nossa pauta, Coronel. A gente estava falando dessa questão das inerências do município, enfim. E o Ayrton deu uma cutucada aqui que eu achei legal. Hoje a gente viu uma manifestação ali enfim, um certo exercício ali que eu achei meio político, achei bem político, do nosso prefeito Saulo Pedroso lá, enfim, bater a pedra fundamental de um hospital municipal, enfim, que é uma necessidade da Atibaia, mas usar isso como subterfúgio político, enfim, como um subterfúgio eleitoral. E aí é que dá, né? A gente vai ficar à mercê da utilização da máquina da prefeitura como instrumento eleitoreiro, Coronel. Como a gente pode combater isso? O que o senhor achou desse episódio? Então, Dada, eu tenho ficado cada dia mais otimista por conta da democratização da informação. Cada vez mais as pessoas têm acesso à informação, cada vez mais as pessoas têm um celular que pode receber informação, né? E a informação de qualidade, obviamente, a informação verdadeira, né? A informação que é libertadora para a pessoa. Então, o que eu penso disso é assim, a sociedade está acordando. As pessoas, não só aqui no Brasil inteiro, estão acordando. As pessoas estão percebendo claramente quais são os movimentos de política de Estado, quais são os movimentos de política de governo, quais são os movimentos politiqueiros, eleitorais. Cada dia mais a sociedade está percebendo isso, claramente. Então, é por óbvio, né, que Atibaia necessitaria de um hospital municipal? Eu acho que sim, precisaria sim. Né? Mas tudo feito no último ano, assim, 6 meses, porque deve ser prorrogada a eleição para dezembro, né? 6 meses antes da eleição. É difícil. Eu tenho algumas coisas para te contar, viu? Estava pesquisando, assim, até no site de transparência, só de funcionários nomeados, né, para cargo de confiança, houve um aumento do ano passado para cá de 200%. Deve ter aumentado muito a necessidade do município, né, para ter um aumento de 200%. Isso gerou, e está no portal da transparência, se alguém quiser conferir, é só entrar lá e olhar, a folha de pagamento de abril do ano passado, ela foi
de 12.924.000 reais. A folha de pagamento de abril deste ano foi de 15.046.000 reais. Uma diferença de 2.122.000. Imagina isso por mês. Eu acho que o município aumentou muito a necessidade de prestadores de serviço, né? Para aumentar 2.122.000 na folha. Para pensar, né? Com mais calma, a gente vai passar esses dados que estão da transparência, que as pessoas, às vezes, não se preocupam em procurar saber, né? Mas a gente vai sistematizar isso, e o que a transparência não faz por si só, nós vamos fazer, viu, Dada? Viu, Ayrton? Nós vamos começar a passar para a população os dados que estão aí. E as pessoas que analisem e tirem suas conclusões. E volto a dizer, para minha felicidade, cada dia que passa, mais as pessoas podem ter informação e mais as pessoas estão ficando maduras na análise dos dados, podendo separar o joio do trigo, podendo separar o que é política de Estado, o que é política de governo, o que é politicagem eleitoral. Respondi? Dada. Deu. Deixa eu dar um... Dada, o microfone está fechado. Então, Ayrton, queria só que você botasse nessa questão o seguinte: o coronel botou essa questão do hospital. Eu achei interessante indagar nessa questão. Que a gente não tem que abrir mão também da nossa Santa Casa, que está desamparada, né? E que está terrível. E que o que está acontecendo é que muito o prefeito e esse governo atual, essa gestão atual, está contabilizando certas coisas que não são deles. E aí, Ayrton, você tem uma coisa que eu vou matar a bola para você falar a respeito disso, a questão do que tem o nosso ilustre prefeito contabilizando uma acessibilidade de questão educacional que foi requisitada pelo Conselho Tutelar, que foi garantida pelo Ministério Público e que está sendo usada como objeto eleitoral. Isso aí. Fala um pouquinho disso, por favor. Veja bem, aqui não é uma questão de torcer contra o prefeito, né? Mas é querer ter uma prefeitura mais transparente. Não tenho nada contra a pessoa, Saulo. Uma pessoa educada, uma pessoa jovem ainda, vai aprender muito ainda na vida a trabalhar como gestor, a ter menos ego, né? Deixar de ser tão showman, para ser uma pessoa que apareça menos. Mas, por exemplo, ontem, na live feita, no lançamento da pedra fundamental de um hospital, ele lançou a candidatura do vice dele ilegalmente, fora do tempo. Ele não falou a palavra pré, nem isso ele tentou falar. E ali estavam os seus secretários, que também são candidatos, alguns, a prefeito. Ou seja, qualquer um deles que for eleito continuará a mesma turma. Então, isso já é uma coisa que a gente tem que repensar, né? O que acontece? Algumas UPAs que nós temos aqui são do governo federal, da gestão anterior. Muito bom. Só que a escola, aqui no Imperial, que o vice-prefeito comentou como sendo uma das maiores do estado, e que era uma grande obra, realmente é uma grande obra, vai ficar muito bonita. Mas essa escola só foi feita graças ao empenho dos conselheiros tutelares, que numa batalha fora do comum, conseguiram junto ao Ministério Público que a prefeitura fosse obrigada a fazer essa escola, por falta de vagas e distâncias quilométricas que as crianças aqui dessa região, do Jardim Imperial, Cerejeiras, Caetituba, tinham para poder ter uma escola. Então, ele está falando, estão pegando isso como se fosse projeto deles. Se fosse, teríamos que parabenizar, mas não é. Isso é uma obrigação legal
foi uma causa ganha pelo Ministério Público através de uma petição dos grandes batalhadores invisíveis do Conselho Tutelar. Vocês não imaginam, gente, que um conselheiro tutelar trabalha, em que ambientes essa pessoa trabalha e quais são os problemas que ele enfrenta de famílias de um desvio total social, crianças abandonadas, olha, violência, abusos, e esse pessoal continua ganhando uma miséria, deveriam ganhar pelo menos 4 vezes mais para passar o que passam, e uma briga dos conselheiros tutelares por ter vaga aqui gerou uma ação no Ministério Público, ganha, então a prefeitura foi obrigada a fazer essa escola, tá? Que vai ser entregue aqui uma hora. É bonita a escola mesmo, eu ficava vaidoso de morar perto de uma escola tão bonita. Mas isso não foi capitalizado como um projeto deles, e não foi. Entendeu, Dada? Dada sumiu aí? Dada, vamos voltar para a mesa? Bom, Coronel, a gente já está aqui com 1 hora e pouco de live, Dada. Sim, batemos aqui já nossa 1h01. Gente, queria dizer que foi sensacional estar aqui com vocês e tal. E, enfim, mais uma vez, os debates possíveis cumpre a função de trazer dialética, conduta e analisar a vida pública, mais do que isso. Analisar a vida pública de uma maneira correta, baseada em informações, enfim. E é isso, cumprimos nossa função. Estamos aqui num novo horário, às 20 horas da noite, às 20 horas da terça-feira. E eu vou passar para as considerações finais, começando aqui pelo Coronel. Coronel, queria, por favor, suas considerações finais. Bom, Dada, primeira coisa, um prazer estar com você, estar com o Ayrton, né? Agradecer demais as pessoas que emprestaram o seu tempo aí para dar atenção ao pouco que conseguimos falar hoje, né? Mas eu queria deixar a seguinte coisa para as pessoas pensarem. Mesmo porque essa informação é uma informação que também não é pública do jeito que deveria ser, né? A população de Atibaia, 144 mil pessoas, mais ou menos, aproximadamente, né? Tem um território enorme. Atibaia tem uma vocação rural muito grande aqui, né? São 478 quilômetros quadrados, é um município muito grande. Tem mais de 150 bairros. É uma cidade complexa, não é uma cidade simples, né? Porém, considerando a arrecadação dos tributos municipais e mais aqueles repasses obrigatórios, tanto da União quanto do Estado, o orçamento anual da cidade é mais de R$500 bilhão. Eu não sei se as pessoas sabem disso. O orçamento anual da cidade de Atibaia é de mais de R$500 bilhão. Ano passado foi 638 milhões. Esse ano aqui, talvez pela pandemia, fecha um pouco menos. A estimativa é de 630 milhões. Então, é muito recurso, certo? E a gente entende que ele precisa ser muito bem utilizado, com muito critério, visando fazer, levar a efeito, consumar, concretizar políticas de Estado duradouras, para que a sociedade, em várias gerações, possa se beneficiar disso. E não políticas de governo transitórias, momentâneas, para satisfazer interesses que talvez não sejam os mais republicanos. Muito obrigado a todos que assistiram e contem comigo. Boa noite. Obrigado, Coronel. É sempre um prazer conversar com o senhor. Enfim, a gente aprende bastante
enfim, e sente que a gente tem no momento de trevas, no momento de escuridão, no momento de. Enfim, a gente sente um pouco de lucidez em falar com o senhor. Isso é muito esperançoso, isso é muito bom, né? A gente faz esse esforço para passar a sua palavra para a cidade e a gente espera que a cidade escute a sua palavra, enfim, porque é uma palavra de lucidez diante das trevas. E a gente está numa luta meio maluca, né? Meio doida, meio maniqueísta nesse momento de que a gente está brigando pelo óbvio, brigando pela lucidez, brigando pela clara evidência. E a gente não para de lutar porque a gente sabe que no fundo, a gente está certo. Essa é a verdade. Ayrton, por favor, suas considerações finais. Eu quero dar boa noite. Obrigado, coronel. Até amanhã. Vamos continuar no nosso dia a dia aí, se vendo, discutindo a cidade, elaborando os nossos projetos, né? Tentando fazer o melhor para as pessoas e acreditando sempre na liberdade, na democracia, no trabalho como única fonte de riqueza e desenvolvimento. E não esquecemos que também acreditamos demais na educação como o único caminho para a independência de uma nação e na justiça como um instrumento de paz social. Então, boa noite, coronel, boa noite, Dardal, obrigado. Agradeço demais a todo mundo que esteve aqui. Eu sei que essa live vai chegar a mais de 1.500 visualizações, então a gente está aqui para poder também discutir com vocês toda terça-feira, 20 horas, sobre algum assunto pertinente à cidade. Obrigado, coronel. Obrigado, Dada. Eu agradeço. Obrigado, gente. Valeu. Então, estamos em novo horário agora, né? A partir da semana que vem, os debates possíveis com o Ayrton Batista está entrando na terça-feira, a partir das 20 horas. E lembrando que eu e o Ayrton estaremos entrando com um resumão do Debates Possíveis todo domingo às 11 da manhã. Agora estaremos fazendo 2 lives por semana e a gente espera a presença de todos vocês e a gente espera cumprir a nossa função diante da grande necessidade que a gente tem de fazer o debate da vida pública no intuito de construir, no intuito de informar e no intuito de fazer proposições à cidade e ao nosso país. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado, coronel. Um abraço. Nossa, foi excelente, Dada.